Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Patologia das Estruturas de Concreto. E nesse vídeo nós vamos falar sobre fissuras devido à compressão. Quer conhecer um pouquinho mais sobre as causas, consequências, origem das fissuras devido à compressão em lajes, vigas e pilares? Bora então, que eu vou te contar um pouquinho mais sobre isso aí durante essa nossa aula. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a parte de fissura no concreto devido à compressão. Eu sou o professor engenheiro Charles Oliveira e nós estamos aqui nesse canal Pedra-Chave da Engenharia fazendo uma série de vídeos sobre patologia das estruturas de concreto. E hoje, em especial, vamos revisar algumas coisas para compreender melhor as fissuras e trincas no concreto armado e vamos falar um pouquinho sobre concretos que está sofrendo compressão, tanto nas lajes quanto nas vigas e nos pilares, e que aí aparecem, trincas e fissuras que devem ter bastante cuidado na hora de identificar, na hora de avaliar e na hora de diagnosticar como sendo uma trinca à compressão. Ainda assim, é importante a gente entender que tanto as vigas, quanto os pilares, quanto as lajes, são elementos essenciais nas estruturas de concreto armado para dar sustentabilidade para a estrutura, garantir estabilidade e um desempenho. Essas peças têm que ser bem dimensionadas e bem executadas. Caso isso não ocorra, poderá aparecer diversos tipos de fissuras e até mesmo colapso desses elementos estruturais, por erro de projeto, erro de execução, ou erro também no uso da edificação. Então é muito importante a gente ter essas considerações. Por quê? Porque mesmo quando a gente tem todos os cuidados na construção, ainda assim pode aparecer fissuras, trincas, que podem aparecer durante o tempo. Ou seja, conforme for a utilização dessa edificação, conforme foi a concepção da sua execução, podem aparecer fissuras posteriores, rachaduras e trincas, de acordo com a sua abertura que você vai estabelecer, se é uma rachadura, se é uma trinca, se é uma fissura ou se é uma microfissura. Para isso, a gente precisa saber identificar, e muitas das vezes prevenir já na fase de projeto e execução problemas relacionados a essas fissuras, Então é fundamental que para que nós tenhamos sucesso, a gente saber o que a gente precisa fazer e se acontecer de aparecer algum tipo de fissura, é importante a gente saber identificar, Então a gente começa pela prevenção lá no projeto. Apareceu a fissura? Pode aparecer? Sim, pode aparecer. E aí nós temos que saber identificar para que nós possamos tomar a melhor decisão, Seja no tratamento por meio de um reparo estrutural, ou seja, aí através, de um reforço estrutural. Para isso eu vou trazer para vocês uma lembrança, das principais causas das fissuras no concreto. Uma das primeiras que nós falamos aqui nos vídeos dessa série, que a gente está falando da patologia das estruturas de concreto, foi a retração do concreto. Falamos também um pouquinho sobre a parte de sobrecargas, principalmente quando nós estudamos a parte dos colapsos em pilares, onde nós vemos os meios de ruptura. E falamos também um pouquinho sobre as alterações térmicas que podem provocar ali também problemas estruturais nos nossos elementos, seja eles vigas, lajes ou pilares. Bom, no que se refere à retração do concreto, quando o concreto ele seca, ele acaba encolhendo e ele pode causar fissuras, ou seja, ele tem uma redução no seu volume, e essa redução no volume devido à perda de água espontânea e rápida ali para o meio, pode provocar fissuras em função da retração do concreto. Da mesma forma, quando a estrutura está submetida a uma carga elevada, não prevista em projeto, quando a carga é superior à capacidade daquela estrutura, também pode aparecer fissuras, trincas, até mesmo rachaduras e até colapso, de estado limite último para uma peça que esteja com um carregamento muito elevado, baseado na proposta inicial. Se você aumentou demais a carga, você pode até levar essa estrutura ao colapso. E aí vai começar a aparecer o quê? Fissuras e trinca em função dessa sobrecarga. Também
nós sabemos que pode aparecer fissuras em função das alterações térmicas, né? Então, as variações bruscas de temperatura também pode causar uma dilatação ou uma contração, danificando aí a estrutura, e aí isso vai proporcionar fissuras no nosso elemento estrutural. Então, nós precisamos conhecer os principais tipos de fissuras que a gente pode deparar ali em uma obra, quando a gente vai fazer uma inspeção, quando a gente vai fazer uma análise de uma estrutura que sofreu, né, em função desse tipo de fissura, a gente vai começar o nosso diagnóstico. Lembrando que as fissuras, que é aquilo que a gente enxerga, que é um sintoma, né, ele deve ser avaliado, porém, a gente precisa buscar a origem, né, para a gente poder estabelecer o nosso diagnóstico, né, passando ali, né, pelo o processo de anamnese, análise do projeto, levantamento de cargas. Então, é importante a gente avaliar tintim por tintim para a gente ter uma decisão final sobre o diagnóstico dessas fissuras. Então, uma das fissuras que a gente pode encontrar durante a nossa inspeção em obras de concreto são fissuras horizontais, assim como podemos encontrar fissuras na vertical. Olha só, as fissuras horizontais, na grande maioria das vezes, elas são causadas pela ação de cargas laterais. Já as fissuras verticais podem ser causadas pela ação da carga vertical. Isso não é regra geral, né? Mas isso, na verdade, é um parâmetro para a gente poder começar a analisar, né, de onde está vindo, né, aquela solicitação que está proporcionando essa fissura. Agora, quando a gente tem um elemento estrutural que está sofrendo, né, tanto uma fissura relacionada à carga vertical e lateral, já vai aparecer para a gente uma fissura na diagonal. Então, é importante também a gente ter essa consideração de que quando a gente deparar com fissuras na diagonal, né, a gente também tem mais de uma solicitação proporcionada naquele elemento. Ou seja, pode vir uma carga vertical encontrando com uma carga lateral e proporcionando esse tipo de fissura. Bom, tem um tipo de fissura que não é tão importante quando se fala na parte estrutural, que são as microfissuras. O que são as microfissuras que a gente também encontra muito em obras? Todo mundo sabe que o concreto ele foi feito para fissurar. Todo concreto fissura, isso é normal. Porém, ele não pode fissurar, né, com valores de abertura superior ao estabelecido pela NBR, né, 6118. Inclusive, a NBR 6118 sofreu alteração agora em 2023 e manteve, né, os limites de aberturas de fissura para determinadas classes de agressividade ambiental, que é o que tinha antes na norma de 2014. Então, a gente sabe que quando a gente faz a análise, né, 0,2 milímetro ali na classe de agressividade ambiental seria o máximo que seria permitido de abertura. 0,3, né, milímetros seria para a classe de agressividade ambiental 2 ali, classe de agressividade ambiental que é a do que a gente mais encontra no nosso dia a dia nos centros urbanos. E a gente sabe que já na classe de agressividade ambiental 1, onde a gente tem menos, né, potencial agressivo do meio ambiente à estrutura, a gente pode ter até 0,4 milímetros de abertura e ainda assim a gente não tem problemas graves, né, que possa afetar a nossa estrutura. E na grande maioria das vezes a gente nós vamos nos deparar durante as nossas vistorias, mesmo nas peças de concreto, com microfissuras. Essas microfissuras normalmente são aberturas ali inferior a 0,05 milímetros. São aberturas bem pequenas, né? Então elas não indicam problemas graves, principalmente problemas estruturais. Mas olha só, não é porque elas estão ali e são bem pequenas, são bem finas, que a gente não tem que ter preocupação com elas. Temos que ter sim. Lógico que não é um problema estrutural grave no primeiro momento, mas a gente precisa monitorar para avaliar se aquela microfissura vai abrir, né? Se ela vai aumentar, né? Vamos dizer assim, se ela vai evoluir de uma microfissura para uma fissura ou mesmo até chegar até uma rachadura. Então é importante fazer ali o monitoramento desse tipo de fissura. As fissuras decorrentes de compressão, elas podem prejudicar muito os nossos elementos estruturais. Vocês lembram ainda o que era, né? Ali na faculdade, quando a gente estudava, principalmente na avaliação ali das aulas de materiais de construção, ou mesmo de concreto armado 1, onde a gente fazia, né, ali ensaios
de corpos de prova, fazendo ensaios de compressão axial, o que acontecia? Né? Então, quem já acompanhou ensaios de compressão, né, de corpo de prova ali no laboratório, durante a faculdade, pôde constatar com facilidade que existia uma presença de uma força proporcionada ali na capacidade que o corpo de prova iria suportar. E esse corpo de prova ele ia recebendo essa força, e do nada ele já se rompia de forma brusca, ou seja, ele ia recebendo força e não aparecia fissuras. Por quê? Porque ele rompia por compressão e na grande maioria das vezes a gente vai aplicando uma força num corpo que está sofrendo a compressão, que é o caso do concreto, e ele rompe, né, de forma bruscamente, ou seja, sem acusar um aumento de carga. E isso é importante a gente lembrar, por quê? Porque aqui na vida real, nas estruturas de concreto armado dos nossos prédios, por exemplo, né, de túnel, viaduto ou qualquer outro elemento estrutural que está composto ali e descarregando em cima de algum concreto, isso pode acontecer. Então, se você comprimir demais a peça de concreto, pode acontecer um colapso, inclusive imediato. Então, quando a gente tem problemas relacionados a fissuração em vigas, em pilares ou mesmo em lajes, que é proporcionado devido à compressão, como o concreto ele é o elemento estrutural ali, né, que está suportando a compressão nessas peças, principalmente nos pilares, então, se ele falhar na compressão, a probabilidade de a gente ter ali um incidente grave, um colapso da estrutura, é muito grande. Então, por isso, dá preocupação. Então, quando a gente depara com problemas relacionados à compressão e que está causando fissuramento nas peças de concreto, a gente precisa tomar o cuidado o mais rápido possível, porque a estrutura está avisando, né? Ou que ela já está iminente a entrar o colapso, ou pode até entrar em colapso de forma imediata, né? Após a sua identificação, você precisa já tomar, né, medidas cautelares, né? Medidas de segurança, tais como pedir o escoramento da região da onde você percebeu que está tendo a compressão, pedindo também que seja evacuado aquela região. Então é muito importante a preocupação com fissuras decorrente de compressão, porque pode ter uma ruptura brusca, né, sem acusar o aumento de carregamento e proporcionar, às vezes, o colapso das obras. Ainda assim, dentro do processo, né, de compressão, a gente pode ter compressão em vigas, em lajes e em pilares. Na grande maioria das vezes, né, é muito importante para a gente saber qual é o elemento estrutural que a gente está avaliando para tentar identificar, né, qual é a consideração de compressão naquele elemento. No caso das vigas, né, o que é a compressão para essas vigas? Né? Vai ser uma força que vai tender a encurtar ou reduzir o comprimento dessa viga, ou seja, ela vai reduzir de volume, né? E esse efeito de reduzir o volume é proporcionado em função da pressão que a peça está sendo submetida. E isso vai causar um sintoma, né? Aquilo que você vai conseguir enxergar, uma manifestação patológica, que é as fissuras verticais no centro da viga ou perto ali dos apoios. Ainda assim, pode acontecer de você se deparar com a viga levemente curvada ou mesmo inclinada em função dessa compressão que ela está recebendo. As causas normalmente a isso se deve, né, à má qualidade do concreto ou mesmo da própria armadura. Também o excesso de sobrecarga, né, ou de vibrações excessivas também podem provocar esse tipo de sintoma, né, em função disso a gente tem que ter cuidado, né. O problema mais grave, né, é a falta de aderência entre o aço e o concreto causada, né, por falta de adensamento correto. Então, quando você lança o concreto na forma durante o processo de execução, né, se não houver um adensamento bem feito, para que você possa preencher todos os vazios dentro da forma, pode ocasionar, né, problemas relacionados a brocas e bicheiras, né? São praticamente sinônimos, né? Brocas ou bicheiras, né? Então, esse tipo de problema relacionado à compressão é muito grave. Por quê? Porque a peça que está sendo comprimida é o concreto que vai suportar essa compressão. O aço também vai ajudar,
Com certeza, mas o concreto está ali, né, para segurar o efeito da compressão, já que ele não trabalha a atração nos nossos elementos estruturais. Então, se você adensou mal, né, ou se você teve um problema de falha na concretagem, consequentemente, esse problema de adensamento do concreto vai proporcionar, né, um grave, né, incidente em função da compressão, porque vai comprimir a peça não vai ter concreto para suportar, e ali está, né, ali um colapso, né, que pode estar realmente acontecendo, ou mesmo uma fissura localizada, uma trinca, uma rachadura naquela região. Ainda assim, é importante ter a preocupação quando há erro no dimensionamento. Lembre que no dimensionamento, quando a gente faz o nosso cálculo, a gente estabelece o FCK do concreto, né, em função da classe de agressividade ambiental, e a partir daí a gente calcula a nossa armadura. Então, se houver erro no dimensionamento, no estabelecimento do concreto, da resistência dele, ou mesmo na definição da armadura, né, e principalmente no posicionamento da armadura ali calculada, também pode, né, ser causa, né, de problemas relacionados à compressão que possa provocar fissuras, rachaduras ou até colapso de vigas de concreto. Isso acontece também nos pilares, né? Nos pilares em especial, os sintomas que aparecem nos pilares são fissuras verticais ali perto, né, ou nas quinas desses pilares. Então, quando você tem ali uma situação de compressão no pilar, que vai aparecer uma fissura, né, você já não vai entrar em colapso, então vai aparecer esse tipo de fissura, né, esse sintoma que a gente pode estar observando. Aí sim, a gente tem que buscar a causa, e na grande maioria das vezes, no caso de pilares, a causa vai ser excesso de carga, né, ou não consideração no projeto das cargas laterais. Ou seja, deixou de considerar as cargas laterais ou o pilar está com mais carga do que ele suporta. Lembrando que o pilar, né, o concreto trabalha muito bem a compressão. Então, se houver falha na compressão em função da sobrecarga, consequentemente haverá fissuras, né, e essas fissuras serão verticais ali perto ou nas quinas do pilar, dependendo, né, pode até levar em colapso ali a toda a estrutura, porque o pilar é onde recebe as cargas que vêm das lajes, que distribui para vigas e que joga nesse pilar. Então, o pilar ele é responsável em transferir ali toda a carga para a fundação, e se houver falha no meio do pilar, ele não consegue transferir essa carga, e a gente pode ter, inclusive, o colapso também da estrutura. Ainda assim, é importante a gente prever soluções, né? Então, o fortalecimento da armadura, né? Estabilizar melhor as diagonais ali, ou fazer a mudança, né, no projeto para reduzir as cargas laterais. É importante a gente prever isso de forma, né, preventiva. Ainda assim, se já apareceu a fissura, já está com um problema, aí a gente parte para o levantamento da carga e o cálculo do reforço estrutural para este pilar. Pode acontecer também compressão nas lajes. É menos, né, assim, normal a gente ter problemas com compressão em laje no nosso dia a dia. Porém, é possível sim. Lembra que a laje, ela também tem uma seção de concreto, uma altura de concreto bem menor do que as vigas, bem menor do que ali os nossos pilares. Então, consequentemente, aonde a gente precisa de suportar, né, ali o esforço naquela laje de compressão, o concreto é pouco para suportar. Então, o aço também vai ajudar. Então, pode acontecer, né, compressão também em lajes, é menos comum, né, do que nas vigas e nos pilares, e isso a gente tem que deparar com alguns sintomas típicos para a gente poder diagnosticar que foi devido à compressão. Um dos sintomas mais típicos nesse caso seria as fissuras geralmente formadas ali em X, né, sobre a laje, na direção das colunas, na direção dos pilares. Ainda assim, normalmente as causas, consequentemente, vai ser em função do excesso de carga concentrada ali, né, nas colunas, ou mesmo na falta de armadura nas direções corretas ali da laje. Então, é importante a gente lembrar que no caso de lajes, né, tanto o concreto quanto o aço vai estar segurando compressão. Então, se houver falha no concreto ou falha também na armadura, a gente pode ter problema de compressão e aparecer esse tipo de sintoma típico, né, que é a fissuração
em forma de X. E a gente precisa solucionar isso, né? Então, a adição de armadura na laje e o posicionamento correto é uma das possibilidades para a gente poder evitar esse tipo de problema. Então, a gente precisa analisar o nosso projeto, analisar nossas cargas e executar a laje de forma correta. Então, isso é uma prevenção, uma solução para a gente não ter esse problema. Mas olha só, se já apareceu o problema na laje, então, se esse problema foi detectado e é em função de compressão, não há que se falar em outra coisa a não ser elaborar, né, um projeto de reforço estrutural. Então, é muito importante a gente ter essa consideração. Como vocês mesmos sabem, a gente está fazendo aí esses vídeos todos vinculados ao tripé da pedra-chave da engenharia, que é desenvolver ali um estudo para achar o diagnóstico, escrever um laudo, ou seja, fundamentar qual foi o diagnóstico que você observou e, por fim, preparar um projeto de reparo ou de reforço que seja adequado para essa situação. E eu aproveito, se você está assistindo até agora, se gostou do vídeo, está gostando desse tipo de conteúdo, curte aí, compartilha, comenta, né? Coloca aí um assunto que você gostaria que eu trouxesse aqui durante um vídeo, falando sobre patologia das estruturas de concreto, ou mesmo falando sobre projetos de reforço ou de reparo estrutural. Então, não deixa aí de deixar a sua mensagem aí para a gente, que será um prazer aí responder você através de um vídeo. Ainda assim, voltando aqui à nossa concepção, existem trincas causadas por compressão no concreto que a gente precisa ter uma preocupação. Primeira coisa que a gente precisa fazer, toda vez que você se deparar com trincas causadas por compressão, é buscar identificar o sintoma. Então, o sintoma, normalmente, ele é o mais fácil de você buscar. Por quê? Porque serão trincas. Normalmente, essas trincas ela podem aparecer na própria estrutura, pode aparecer também nas paredes, próximos ali das lajes, ou mesmo no próprio pilar, na própria viga. Então, o primeiro sintoma que a gente vai ter causador, né, vai ser algum motivo que trouxe esse sintoma, mas o que a gente vai enxergar no primeiro momento vai ser as trincas. Logo em seguida, a gente vai buscar o quem? A causa. Quem é que trouxe, né, aquele sintoma para a minha peça, para o meu elemento estrutural? Né? Quem causou aquela trinca? Então, na grande maioria das vezes, quando nós estamos falando de problemas relacionados à compressão, de trinca devido à compressão, na grande maioria das vezes é excesso de carga na estrutura que está resultando aí em função dessa força de compressão, esse tipo de fissura. Então, o sintoma é a trinca e a causa, na grande maioria das vezes, é excesso de carga, né? E aí sim, você vai propor a solução. Lembrando que, né, a mudança na estrutura, né, ou suportando a carga ali em pontos diferentes, ou elaborar um reforço estrutural, que vai ser a solução. Lógico que a gente trabalha sempre na prevenção, né? Na parte de projeto, de dimensionar de forma correta. Mas é bem importante, depois que teve o problema, saber também levantar as cargas e estabelecer as regras básicas para poder fazer ali, né, um projeto de reforço estrutural. Então, dentro dessas soluções, é muito importante adotar de forma correta o uso das armaduras adequadas, né? Então, a qualidade, né, e a quantidade de armadura que a gente estabelece para o nosso projeto é o que vai garantir, né, que aquela estrutura vai suportar a solicitação. Então, dessa mesma forma, quando você posiciona as armaduras que você calculou de forma correta, é o que vai garantir a distribuição, né, daquela solicitação, né, ou prever, né, que a estrutura que está submetida a uma determinada carga possa suportar aquela carga pré-estabelecida. Lembrando que mesmo tendo coeficientes de segurança durante o nosso dimensionamento, esses coeficientes de segurança eles não são para poder receber sobrecarga, né? Então a gente tem que calcular para o carregamento correto e estabelecer ali a quantidade de armadura. Então a qualidade, né, e a correta, né, posição da armadura ela é fundamental para garantir a resistência da estrutura, seja ela laje, viga ou pilar. Ainda assim, um bom planejamento e a execução da obra vai garantir que nós tenhamos sucesso, né? Então, uma obra bem executada dentro das normas, ela vai evitar muitos problemas, né? Principalmente devido à fissuração, devido à sobrecarga,
devido às solicitações, né, de compressão, de flexão, de torção. Então, um bom planejamento, uma boa execução para poder seguir o projeto, aquele que foi previsto inicialmente, já vai garantir. Agora, lógico, né? Se acontecer, né, alguma falha no dimensionamento, consequentemente, vão surgir trincas de compressão que podem ser evitadas através de dimensionamento. Ou seja, se você fez um dimensionamento correto, você poderia ter evitado essa situação, né? Se você não dimensionou de forma correta, errou no dimensionamento ou mesmo no levantamento de carga, né? O projetista fez algum tipo de erro durante essa concepção, consequentemente, vai necessitar, após a obra, após detectar essas falhas, vão aparecer fissuras, e aí sim não há que se falar em outra coisa. É possível sim recuperar e é preciso fazer ali o levantamento do carregamento para a peça que você está analisando e prever um projeto de reforço estrutural. E aí, né, se o problema já estiver, né, aparecendo ali na estrutura, você tem que recorrer a um dos métodos, né, das técnicas para reforço estrutural, que pode ser por meio do próprio concreto, né? O próprio encamisamento é uma das técnicas muito eficiente para poder suportar as cargas devido, né, a fissuração por compressão. Então, a gente pode estar aumentando a capacidade de carga do elemento estrutural por meio do encamisamento, seja ele viga, laje, pilar. A gente consegue aumentar a quantidade de aço e a quantidade de concreto e dar mais suporte de carga e, consequentemente, resolver de forma definitiva o problema que a gente observou de fissuras devido à compressão naquele elemento estrutural por meio de um reforço estrutural. Mas lembra que existe várias técnicas, né, para você desenvolver aí um projeto de reforço. Então pode ser uma delas, pode ser aí o encamisamento, pode ser aí, né, o próprio concreto armado. Então é muito importante você conhecer um pouco as técnicas, né? Uma das técnicas muito utilizada para essa situação também, quando a gente envolve, né, compressão na peça, as chapas metálicas, que podem ser também fixadas, né, coladas ao próprio concreto e dar mais suporte de carga para aquele elemento estrutural, seja laje, seja viga, mas deve ser verificado, né, de acordo com a utilização da estrutura, com o tipo de elemento estrutural e com a consideração de todo aquele parâmetro que você pegou lá naquele tripé, né? No tripé você começou pelo diagnóstico, passou pelo laudo e chegou no, né, com o laudo já na mão. Você consegue definir qual é o melhor tipo de reforço, porque você já olhou já a obra num global e não só para um ponto localizado onde você enxergou apenas a fissura. Bom, espero que vocês tenham gostando aí, né, desse tipo de vídeo, né? Eu estou aqui trazendo para vocês, né, nessas nossas aulas relacionadas à patologia das estruturas de concreto, bastante coisa para que vocês possam estar ganhando mais conhecimento. Normalmente na graduação a gente não vê muito sobre a parte de reparo, de reforço estrutural, então eu estou trazendo um pouquinho mais, né, para poder fortalecer essa parte da área da engenharia diagnóstica, que também não é muito tratada, né, porque na grande maioria das vezes o pessoal da engenharia diagnóstica passa esse tipo de problema quando é estrutural para um calculista, né? Então você pode fazer um laudo, né, e também pode fazer o projeto de reforço, que é o que eu chamo de venda Romeu e Julieta. Entrega o laudo para o cliente, faz o projeto de reforço, né, e fatura duas vezes. Você tem condição de fazer os dois trabalhos. Entregando através do diagnóstico, você escreve o seu laudo, determina que há necessidade do projeto de reforço ou de reparo. E aí sim, já pode fazer, né, sem a necessidade de passar direto para um calculista. Você mesmo tendo conhecimento de reparo e de reforço, já pode prever a solução, a terapia adequada por meio de um projeto e faturar dobrado, né? O que eu falo que é a venda Romeu e Julieta, né? Romeu é o laudo, né? E a Julieta seria o projeto, então seria esse conjunto de trabalho que você vai fazer, que você é remunerado de forma, né, que você receba pelo laudo e que receba também pelo projeto. São dois serviços diferentes. Normalmente o cliente ele quer a solução final, então para poder chegar na solução final ainda vai precisar da execução do que você estava prevendo no projeto de reparo ou de reforço. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, é mais uma das nossas aulas, né? Curte a gente aí lá nas nossas redes sociais, dá uma olhada lá, depois me segue lá no Instagram, segue aí o nosso canal, aqui a Pedra-Chave da Engenharia vai trazer para vocês
mais conteúdos relacionados à patologia das estruturas e reforço e reparo estrutural. E eu espero vocês no próximo vídeo. Agora vai, que o mundo é seu. Um grande abraço para todos.